Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Atos 25. Acredito que até final de junho estaremos encerrando esse desafio. Estudamos primeiro o Evangelho de Lucas, agora Atos. E a partir de agosto, então, vamos iniciar uma série de mensagens no livro do Evangelho de Marcos. Tenho certeza que será uma bênção do Senhor para as nossas vidas e para a vida da igreja. Atos 25. Vou pedir para o pastor Helder vir aqui me ajudar a fazer essa leitura. Minha voz está bem fraquinha hoje. Assim diz a palavra do Senhor. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo será preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou ao Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de tanto sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por esses judeus são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado os seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes de ele ser defronte pessoalmente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal do dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe que ele estaria disposto a ir a Jerusalém a ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado
até a decisão do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que pudesse enviá-lo a César. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Ele respondeu: amanhã ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver, mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Amém e amém. Obrigado, pastor. E a pergunta que nos exala em Atos 25 é: até que ponto é o meu e o seu compromisso com Cristo Jesus? Até que ponto nós realmente vivemos aquilo que nós dissemos ser a nossa fé em Cristo Jesus? Até que ponto nós realmente compreendemos qual é o valor de nossa vida após conhecer Cristo Jesus? Até que ponto eu compreendi a mensagem do Evangelho e a mensagem do Evangelho causou mudança em minha vida, no meu eixo de escolhas, nas minhas perspectivas, na minha maneira de interpretar a vida, na minha maneira de tomar decisões? Até que ponto eu realmente posso dizer que sou uma verdadeira testemunha, um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus? O que de fato diz que eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo, então, essa é a sua quarta audiência, e na sua quarta audiência, novamente, ele faz o apelo para ser julgado pelos preceitos romanos. E parece que os preceitos romanos valem mais que a nossa Constituição brasileira, que tem sido tão vilipendiada nesses últimos anos. Mas valia alguma coisa. Quero ser julgado pelo imperador. E então, isso coloca esses líderes num xeque-mate. Porque agora, então, eles estão dizendo que, se ele apela a César, então ele deve ir a Roma. Mas para eles chegarem lá, eles não podem apresentar uma falsa acusação. Então tem que ser uma acusação séria, para que ele seja julgado em Roma. Qual vai ser essa acusação? A acusação que estão colocando Paulo é que ele, então, está fazendo confusão entre os judeus. Quem são os judeus? São escravos do Império Romano, uma categoria abaixo. Então, isso não deveria, então, importunar César. Eles deveriam resolver isso. Mas Paulo não é apenas judeu, ele também pertence ao Império Romano. Ele atingiu o escalão dentro do Império Romano. Ele tinha ordens e cartas. Ele era uma pessoa que pertenceu
ao grupo que também exercia justiça e juízo naquele período. Mas o apóstolo Paulo, ele considera tudo isso como refúgio para a sua vida, porque ele abriu mão disso há 14 anos atrás, nesse texto que nós estamos lendo nessa manhã. 14 anos se passaram da conversão do apóstolo Paulo. E dentro desses 14 anos, então, agora o apóstolo Paulo considerou tudo aquilo refúgio. O que ele viveu, isso não importa mais. E ele, então, abriu mão de tudo aquilo que ele viveu. Ele abriu mão da sua posição, do seu status, para viver uma nova realidade. Qual é a nova realidade que ele quer viver? A realidade do Cristo que ele está anunciando. E qual é o Cristo que ele anuncia? Festo, então, diz aquele rei, ele diz assim, verso 19, ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus que já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. A questão toda é fé. Paulo está preso, está sendo acusado, porque os judeus não aceitam que Jesus ressuscitou. Então, Paulo, além de ser um traidor da sinagoga, do templo, da cultura judaica, Paulo também é perigoso, porque as pessoas para as quais ele está dizendo que Jesus ressuscitou, está acontecendo o mesmo episódio na vida dele, dessas pessoas. Elas estão se convertendo. Elas estão mudando de vida. E aí coloca em xeque toda a estrutura religiosa, coloca em xeque toda a estrutura política, coloca em xeque toda a estrutura comercial, porque aquele que então construía e fazia ídolos, parou de fazer ídolos, porque ele abraçou a fé em Cristo Jesus. O outro que vivia por conta do mercado religioso, de vender animais para sacrifício no templo, ele não vende mais animais para serem sacrificados no templo, porque ele conheceu a Cristo Jesus, e Cristo Jesus fez o sacrifício definitivo. Então agora eu não preciso mais me sacrificar para obter graça, obter perdão para os pecados. Então Jesus Cristo morreu, ele está vivo, então ele é o sacrifício definitivo e perfeito. Então agora eu não posso mais vender nem as minhas imagens, eu não posso vender mais também os animais para serem sacrificados, e agora a minha vida vai mudar, e as pessoas estão mudando. Então aquela igreja que começou com os 11 discípulos, teve a conversão dos 3.000, depois teve a conversão de mais 5.000, e aquela igreja foi convertendo, e aquela igreja foi se passando, foi transformando, e agora já estão falando aqui que já nesse período 150.000 pessoas já pertencem ao povo do caminho. E o apóstolo Paulo, ele é responsável porque ele fez agora, e agora ele está então no retorno da sua terceira viagem missionária, segunda viagem missionária, aonde na primeira ele visitou 8 cidades e na segunda ele visitou 12 cidades, e em todas as cidades que ele passou, as pessoas se converteram, conheceram a mensagem do Evangelho e se converteram. E trouxe um enorme prejuízo, então, para as sinagogas, para o império, para as pessoas. Tanto é que ele foi em Atenas, ele foi expulso de Atenas, porque o discurso do apóstolo Paulo em Atenas era para destruir todo aquele mercado religioso de fé. Porque o Evangelho, ele joga fora tudo isso. Ele joga fora toda a exploração religiosa. E ele leva as pessoas a terem um relacionamento, então, pessoal com Cristo Jesus, porque o Cristo não está morto, ele não está preso no madeiro, ele está vivo. E o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos Colossenses, ele fala então, o mistério que estava oculto se fez revelado, que agora é Cristo em nós. Então nós agora somos a habitação de Cristo, e isso traz libertação. E isso então deve mudar nossas vidas, mudar nossa identidade, mudar nosso propósito, mudar nossa maneira de enxergar a vida. E então, nesse momento de Atos 25, você pode falar assim, mas pastor, parece que a gente já leu. Realmente. Depois do capítulo 22, o 23, o 24, o 25, é uma repetição
É os mesmos discursos. Só que você tem que entender qual o propósito de Lucas em fazer isso. O propósito de Lucas em fazer isso é que o apóstolo Paulo, ele está fazendo a sua defesa. Só que agora, quem faz a defesa do apóstolo Paulo não é o próprio Paulo. Olha que impressionante. É o ímpio. É o ímpio. É Festo que está fazendo a defesa de Paulo ao rei Agripa. Você percebeu isso na história? Agora é o Festo, o ímpio. Ele chega para Agripa e fala: olha, ele pediu para ir para Roma, mas como é que eu vou mandar ele para Roma? Eu corro o risco de criar um embaraço para mim. Porque se eu mando ele para Roma, qual a acusação? Então, aí se eu mando ele para Roma sem acusação, aí o problema sou eu, então, aqui, que não consigo administrar. Então, rei, vou passar para você para ver o que você resolve. Semana que vem você vai ver o que o rei vai resolver. E é interessante essa parte. Mas aqui em Atos 25 é interessante que você perceba essas nuances. E novamente Festo está consciente de que o grupo de religiosos da sinagoga, do templo de Jerusalém, querem matar o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo está assim: se eu volto eu morro, se eu sigo adiante eu morro. E aí a minha pergunta para você, nesse momento, é um momento que deve produzir em nós uma reflexão. Você já pensou em desistir da sua caminhada com Cristo? É uma morte eterna. Você já pensou em voltar atrás do seu compromisso com Cristo? É uma morte eterna. Conhecer a Jesus é chegar a uma encruzilhada da vida que não tem mais para onde você fugir. Ou você segue a Cristo, ou você já sabe qual é o fim e o destino da tua vida e da tua alma. Então não há alternativa. O único caminho é seguir a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo então entende isso. Se eu voltar para Jerusalém, eu vou morrer. Mas se eu for para Roma, eu ainda vou poder ganhar algumas almas para Jesus Cristo. Amém, irmãos? E aí essa compreensão do Evangelho nos trazer a um propósito, a uma missão, a um entendimento de que eu possuo algo que Deus me deu, algo que o Senhor me deu, que tem valor para todas as pessoas. Amém, irmãos? O Evangelho tem valor. O Evangelho tem um valor inestimável para as pessoas. O Evangelho é mais valoroso do que você achar uma jazida de ouro. Porque você pode achar uma jazida de ouro. Eu tenho uma história tão interessante. Eu conheci muitos garimpeiros que, quando na adolescência eu trabalhava com ourivesaria, e eu conheci um garimpeiro que ele tinha comprado umas terras lá no Tocantins e tinha ouro. E ele falou: nossa, você precisa ver o veio de ouro que eu achei. Tem muito ouro, eu estou milionário. Passados 6 meses daquele veio de ouro dele, ele conseguiu extrair lá mais de 15 quilos de ouro, e realmente era muito. 15 quilos de ouro é muito ouro. Ele conseguiu extrair 15 quilos de ouro e acabou o veio de ouro dele. E ele, como um bom garimpeiro que era, gastava todo o seu dinheiro, vocês sabem aonde, né? No álcool e na prostituição. E quando acabou aquele veio de ouro, ele não tinha mais nada, porque aquele veio de ouro acabou. E é assim, muitas vezes as pessoas estão se encantando com: achei um veio de ouro nesse mundo, achei um veio de ouro que eu vou ficar rico, que eu vou ser feliz, que eu vou ter muitas coisas. E isso vai acabar um dia, querido irmão. Mas a alegria inesgotável de Cristo Jesus nunca se acabará. Amém, irmãos? A paz de Cristo nunca se acabará. Amém, irmãos? A alegria do Senhor nunca se acabará, pelo contrário, ela é perene, ela é eterna. O amor de Deus nunca cessará sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Ele nos cobrirá todos os dias de nossas vidas. Amém, igreja? Então pensa
Pensa, querido irmão, nós viemos aqui hoje para reunir, adorar ao Rei, adorar a Cristo, mas nós não podemos sair daqui e levar a nossa vida no dia a dia e achar então que a gente achou um veio de ouro lá fora. Não, a gente encontrou a razão da vida, a alegria da vida aqui, nesse tempo que estamos juntos. E isso deve levar a nossa vida a uma experiência extremamente profunda com Cristo Jesus. O propósito do apóstolo Paulo é eu vou chegar em Roma. Eu vou chegar em Roma por quê? Porque lá tem crentes. Lá tem pessoas que precisam crescer em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O propósito de Paulo é discipulado. O único propósito de Paulo é discipulado. É cumprir o mandamento do Senhor Jesus. E qual foi o mandamento? O mandamento está lá, Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Fala junto comigo, igreja. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações. Fala, igreja. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O propósito, a missão é essa. O que Cristo está fazendo em você, querido irmão, não pode ser represado. Não pode ser represado. Você precisa ser canal de bênção de Deus. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu peito e fala assim: eu quero ser um canal de bênçãos para o meu Deus. Não represa esse evangelho tão poderoso, querido. Eu chego a pensar, queridos irmãos, que muitos crentes estão enfraquecendo a sua vida cristã porque não estão discipulando. É porque estão perdendo a visão do que Cristo quer. O apóstolo Paulo, queridos, Lucas podia estar registrando aqui. O apóstolo Paulo ficou muito triste, decepcionado, porque na primeira defesa ninguém estava lá ao lado dele. Ninguém foi me visitar. Ele poderia ter escrito assim. Aí ninguém foi visitar, ele ficou tristinho, ficou deprimido. Aí ninguém me ligou, aí ele ficou mais triste ainda porque ninguém me ligou. Ninguém trouxe um bolinho no dia do meu aniversário, ninguém trouxe um bolinho no dia do meu aniversário. O apóstolo não poderia estar escrito assim, contando então que o apóstolo Paulo, ele trocou o evangelho de Cristo pelos problemas das idiosincrasias que ele tem dentro da sua alma, pelos problemas que ele fica nutrindo e achando que existe dentro da sua alma, dentro do seu coração. Vocês viram a senhorinha lá na Junta de Missões Nacionais, segue o perfil lá, a senhorinha lá num dos nossos abrigos, ela chegou e falou para a menina que foi para o Radicais. E o Radicais é um programa da Junta de Missões Nacionais, onde os jovens são desafiados a ficar 1 ano trabalhando junto com missionários. Então tem radicais aqui no Brasil, tem radicais fora também. Aí a menina daqui de Brasília se colocou e ela tinha escolhido ir para o sertão. Só que na época da definição, aconteceu a tragédia, ela pediu para reescalar e ir para o Rio Grande do Sul. E ela foi. Aí chegou lá, imagina, ela sai daqui, de Brasília, vai para lá, chega lá, o que aconteceu? Pegou gripe, pegou pneumonia, ficou internada, saiu, ela falou, não vou voltar para minha casa, não, vou ficar aqui. Deus tem uma obra para mim. Ela chegou no abrigo, aí ela conheceu uma senhorinha, 74 anos, a idade da vozinha dela, que perdeu tudo. Aí a vozinha chegou, sentou do lado dela. Que testemunho lindo, vocês têm que entrar lá e ver. Não fica jampeando aí nessas redes sociais de vocês que não acrescenta nada. Segue a Junta de Missões Nacionais. Gente, são tantos testemunhos. Aí a menina virou e falou assim, nossa, você parece muito a minha vozinha. Aí ela virou e falou assim, você parece a netinha que eu perdi agora na enchente. Mas que bom que Deus trouxe você aqui.
porque Deus me deu o alento de eu voltar para a casa dele agora. Amém, irmãos? Irmãos, não tem caminho. Não há outro caminho. O caminho é só Jesus Cristo. Amém, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo está tendo entendimento dele. Se eu voltar para Jerusalém, eu até consigo dar uma engabelada naquele povo e vou sair livre. Mas não, eu quero chegar em Roma. Eu sei que quando eu chegar lá em Roma, o imperador não vai dar outra chance para mim, eu vou morrer lá. Mas eu vou chegar lá e eu vou conseguir levar o evangelho de Jesus para as pessoas. Amém, irmãos? Amém? O quanto você já recebeu do evangelho de Cristo Jesus? O quanto que você já conheceu do evangelho de Cristo Jesus? O evangelho de Cristo Jesus te ajuda no meio das tuas adversidades. Amém, igreja? Esse evangelho te ajuda no meio das tuas adversidades. Thomas Jefferson falava: a integridade revela a beleza da alma. E se a integridade revela a beleza da alma, a adversidade faz com que a tua alma seja cada vez mais bela, mesmo enfrentando as suas lutas, as suas dificuldades. Amém, igreja? Enterra as tuas desculpas. Enterra as tuas desculpas. Fala comigo. Enterra as tuas desculpas. Fala, igreja. Enterra as tuas desculpas e começa a servir a Deus com alegria. E começa a servir a Deus com alegria. Começa a falar do amor de Cristo Jesus para as pessoas. Quantas e quantas pessoas precisam ouvir essa palavra, irmãos? Precisam conhecer desta palavra. Quantas pessoas estão querendo, estão buscando uma justiça na terra. E o apóstolo Paulo, ele vive pela justiça que não tem fim, que é a justiça de Deus. Amém, irmãos? A justiça de Deus não tem fim, ela é verdadeira e ela não é injusta. E tem tantos que estão buscando a justiça daqui da terra, queridos irmãos. Eu e você não podemos buscar a justiça da terra. Nós precisamos levar para as pessoas a justiça de Deus, amém, irmãos? E a justiça de Deus é redentora. Fala comigo, a justiça de Deus é redentora. Ela nos redimiu, nos tirou das trevas e nos colocou no reino da maravilhosa luz, no reino da graça, da salvação. Não deixe as pessoas partirem sem Cristo Jesus, não, irmãos. Não deixe as pessoas partirem sem Cristo Jesus. Eu e você precisamos falar desse amor de Cristo Jesus e mostrar para as pessoas o quanto que esse evangelho é poderoso. Esse evangelho é tão poderoso que faz você ser mais forte que qualquer outra coisa neste mundo. Que qualquer outra coisa neste mundo. Porque os que confiam com o Senhor serão como águias, correrão, mas não se cansarão, caminharão, mas não se fadigarão. Então, irmão, você quer ser Iron Man? Quantos aqui querem ser Iron Man? Eu vou correr 42 quilômetros, não sei mais o que. Querido, andar com Cristo Jesus é ser mais do que vencedor, é ser mais do que Iron Man. Amém, irmãos? E daqui para frente, entenda isso, querido irmão. A tua fé com Cristo Jesus tem que estar na cendeira todo dia. Tem que ser acesa no fogo do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Tem que ser aquecida nas labaredas da palavra de Deus todos os dias da sua vida, querido irmão. Porque nós temos uma coragem para defender este evangelho. Quantos aqui tem essa coragem, queridos irmãos? Eu e você precisamos ter essa coragem de defender o evangelho, de falar do amor de Cristo Jesus para todas as pessoas. Não deixe as pessoas se iludirem neste mundo. Este mundo é um veio de ouro, irmão, que um dia acaba. Um dia acaba. Não teve um garimpeiro que se encantou, que eu conheci, que realmente ficou rico. Todos eles se acabaram no lamaçal, na sarjeta, porque não souberam fazer as melhores escolhas. Agora eu e você temos a melhor escolha, que é Jesus, amém, irmãos? Jesus nos protege, nos dá força diante da vida. Queridos irmãos, quem anda com Jesus nunca é derrotado, amém, irmãos? Amém? Nunca é fracassado, amém, igreja? Não é o que o salmista diz para nós? Eu nunca vi o justo mendigar o pão, amém, igreja? Fala comigo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem o filho do justo. Para de correr atrás do ouro do tolo. A riqueza está na palavra. A riqueza está em Cristo.
A riqueza está no Senhor. É Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te dar coragem, é Ele que vai fazer você caminhar todos os dias da tua vida na presença dEle. Mesmo que você olhar para frente, é morte. O apóstolo Paulo está olhando para frente, é morte. Não, vou olhar para trás, quem sabe esse caminho é morte. E voltar para trás, a morte é pior. Então eu não quero não, você quer voltar para trás? Eu não, irmãos. Tinha um irmão muito querido aqui na igreja, o irmão Sundar, ele falou assim, crente não é caranguejo, sabe por quê? Caranguejo só anda para trás, o crente não, irmãos, o crente é a águia, amém, irmãos? Porque ele voa para atingir e buscar os lugares mais altos, porque nós somos como águias, amém, igreja? E nós recebemos a coragem de Deus, a força do Espírito Santo, para confiar no plano de Deus. Atos 25 só me faz entender isso. Paulo confia no plano de Deus. E você confia no plano de Deus? Os que confiam no plano de Deus entregam suas vidas ao Senhor, confiam nele e sabem que o mais Ele fará. Ele cuida da sua entrada e da sua saída. Ele cuida do seu viver. Então, qual é a melhor coisa para você fazer? Coloca a sua vida nas mãos de Jesus, como fez o apóstolo Paulo. E veja o que Deus é poderoso para fazer. Fazer até mesmo com que um ímpio te defenda na presença de um rei. Que coisa incrível, hein, irmãos? Fez um ímpio defender a vida dele na presença de um rei. Só Deus pode fazer isso, amém, irmãos? Só Deus. Então, por que você anda temeroso com o teu amanhã? Por que você anda preocupado? Para de ser igual aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo, você já viu? Fica correndo atrás do rabo assim, para. Olha para o céu. Olha para o Senhor. Para de ficar olhando para os veios de ouro que você está achando nesse mundo. Para, olha para Deus. Sentinela de Israel não dorme, amém, irmãos? O guarda do Senhor não dorme. Agindo eu, quem impedirá, amém, irmãos? Quando Deus age, é poderoso, é tremendo. Então, nessa manhã, quis mostrar para os irmãos, à luz de Atos 25, que conhecer Cristo Jesus é um grande presente nesta vida. É uma força tão poderosa que nos torna mais do que vencedores. É uma força tão acolhedora que nos faz experimentar o do seu amor e da sua paz. E que mesmo no dia da adversidade, no meio das confusões da vida que a gente atravessa, nosso Deus é poderoso de fazer com que o próprio ímpio, o próprio inimigo venha nos defender. Então, queridos, o que eu e você podemos fazer nessa vida? Confiar na onipotente mão do Senhor. Feche os teus olhos, coloca a tua vida na mão dele. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado a Deus por esse testemunho tão profundo do apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, porque o teu servo não vacilou. Obrigado porque o teu servo continuou crendo, mesmo quando tudo parecia ser impossível, ele continuou crendo e confiando em Ti. E nesta manhã, Senhor, se alguém entrou, ó Deus, desanimado, abatido, preocupado, com a fé pequena, desanimado, ou se alguém hoje pela manhã
compreendeu, ó Deus, que as coisas preciosas, mais preciosas desta vida, estão em Ti, e que hoje, ó Deus, toma essa decisão de se refugiar no Senhor e se abrigar em Ti. Toma, ó Deus, essas vidas hoje, ó Pai, na Tua mão. Pai, que nós saiamos daqui, ó Deus, comprometidos com o Teu propósito. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com o mesmo vigor do apóstolo Paulo, sabendo, ó Deus, que amanhã nós teremos alguém para falar da graça do Senhor, do poder do Senhor. Que essa semana nós vamos ter pessoas para falar, ó Deus, de que nós confiamos em Ti e de que o Senhor não nos abandona. Que nós, ó Deus, nesta manhã sejamos revestidos pelo poder do Teu Espírito Santo, para não vacilar, para não esmorecer, mas para seguir, ó Deus, de fé em fé nos Teus caminhos. Toma as nossas vidas nesta manhã, Pai. É assim que oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.